O texto bíblico diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido ou perder o seu sabor, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais nos céus. Quando Jesus proferiu esse sermão do monte, que vai do capítulo 5 até o capítulo de número 7, no fim, nós temos um contexto onde Jesus queria atingir alguns grupos religiosos e algumas práticas religiosas da época. Por exemplo, quando Jesus ele profere esse sermão, tem alguns grupos religiosos que Jesus querem atingir, como os fariseus, os saduceus, como um grupo religioso chamado essênios. E nesse discurso aqui, irmãos, ele atinge de forma direta e de cheio dois grupos religiosos. Ele atinge de forma direta os essênios, ele atinge de forma direta os fariseus. Os essênios, irmãos, tinham uma ideia de que o templo, na época de Jesus, estava completamente corrompido. E a sociedade judaica também. Com isso, os essênios disseram: olha, vamos se retirar aqui da sociedade e vamos viver nos montes, nos vales, vamos viver nos desertos e nas cavernas. Muitos dizem, inclusive, que João Batista passou um tempo de sua vida com os essênios. Mas o fato é que os essênios pensavam assim. Devido à corrupção generalizada na época, eles deveriam se retirar por completo do meio da sociedade judaica. E esse discurso de Jesus, essa parte, atinge eles. O segundo grupo religioso que é atingido por esse discurso de Jesus aqui, especificamente falando, são os fariseus. Porque tudo que os fariseus faziam era para receberem glória dos homens. Eram para serem vistos e aplaudidos. Por isso esse discurso, esse versículo do capítulo número 16, diz que as obras de Deus devem glorificar a Deus, as boas obras dos homens, e não a eles mesmos. Então Jesus aqui, ele atinge, irmãos, ele dá como se fosse o que nós chamamos, quando lutamos, um jab direto, assim, ó, cruzado no queixo, acerta de cheio esses dois grupos religiosos. A primeira coisa que Jesus diz aos seus seguidores era que vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Então, irmãos, nós devemos entender aqui duas coisas simples e bem básicas. Porque o sal, ele tem muitas funções, ou ele tem muitas propriedades ou utilidades. As utilidades do sal, elas são infinitas, né? Muitas utilidades. Mas especificamente falando, eu creio que aqui há duas utilidades que o sal tem, ou duas funções, que tocam na vida de cada seguidor de Jesus. E ele está querendo falar isso. A primeira coisa, irmãos, é que o sal, ele serve como um desinfetante. O sal serve para limpar. Numa época, irmãos, onde não tinha geladeira e coisas dessa natureza, o sal era muito utilizado para preservar os alimentos, sobretudo a carne, que ficava pendurada como se fosse hoje em varais. A carne, ela era preservada assim, irmãos. Então, Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo: vocês são o sal da terra. Então, para que os discípulos viessem, irmãos, preservar a terra, os discípulos deveriam estar no meio da sociedade.
e não nos montes, e não nos vales, e não nas cavernas, e não completamente distante da sociedade. Veja como o discurso de Jesus aqui atinge de forma direta os essênios, que tinham a mentalidade de que ali os seguidores de Deus deveriam sair ali do meio daquela corrupção. Mas Jesus está dizendo que os discípulos dele, os seus seguidores, eram sal da terra. Então, para que o sal, irmãos, venha a fazer o seu trabalho de desinfetar, de não deixar com que aconteça uma corrupção generalizada na carne ou de forma metafórica na sociedade, eles deveriam estar inseridos na sociedade e não distantes. Como é que o sal vai preservar um alimento se ele está distante do alimento? Para que o sal faça ali um papel de saneamento no objeto, ele deve ter contato e ser inserido para que ele possa ali preservar, irmãos, o objeto a qual o sal entra em contato. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós podemos pensar aqui a respeito desse texto é que eu quero, acima de tudo, que nós venhamos a evitar aqui os extremos, porque ao longo da história da igreja, que tem 2000 anos, houve muitos extremos no sentido de que, por exemplo, alguns pensam e houve ultimamente agora um debate no meio das redes sociais, um debate, onde se o cristão poderia ou não estar evangelizando em carnaval. Veja bem, paciência, né? Não dá. As pessoas que querem ir ali não querem evangelizar. Porque nós podemos evangelizar por meio do trabalho, nós podemos evangelizar à noite, quando chegamos em casa, ou se nós trabalhamos à noite, nós podemos evangelizar de dia, de tarde, enfim, nós temos vários momentos para evangelizar. Então, assim, nem todos os lugares são ideais e são adequados para cristãos. Então, nós devemos evitar o extremo de dizer, nem, já que nós somos o sal da terra, aqui nós podemos andar em todo lugar, a qualquer hora, de todo jeito. Não. Não são todos os lugares aonde nós podemos estar. Tem lugares que são inadequados para cristãos, né? Inadequado. O segundo extremo, irmãos, que eu quero evitar é o extremo de que nós não podemos também ir em lugar nenhum, como os essênios. E como muitos cristãos ao longo da história acreditavam. Por exemplo, existe um grupo de cristãos ainda hoje muito pequeno chamado menonitas. Os menonitas vivem igualmente os essênios. Eles se retiram completamente do meio da sociedade e é um grupo cristão, genuinamente cristão, que acredita em todas as coisas que nós acreditamos. Que a salvação é pela fé, pela graça, na Trindade, nas duas naturezas de Cristo. Mas esse grupo, ele se retira do meio da sociedade por completo e vivem numa cultura onde eles mesmos fazem ali todos os seus sistemas de economia, de roupas e daí por diante. Então aqui já, irmãos, é outro extremo, né, de sair completamente da sociedade. Então eu quero que nós venhamos a pensar que nós devemos evitar os extremos, mas que de alguma forma nós devemos estar inseridos na sociedade por meio do trabalho, por meio do casamento, por meio do convívio social, no meio da sociedade, nos nossos familiares, pai, mãe, primos, tios, e assim por diante. E determinados lugares, escolas, faculdades, e daí por diante. Então nós devemos, irmãos, ali, por meio disso, ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Nós devemos estar inseridos na sociedade, ainda que com muita cautela, com muita calma, mas nós devemos evitar, irmãos, os extremos. Nós devemos evitar os extremos. Em segundo lugar, irmãos, a segunda propriedade do sal é que ela dá sabor. Uma comida insossa, irmãos, é extremamente ruim. Eu vivi com a minha avó durante 2 anos e ela fazia dieta, né? Ela só comia, tem uma dieta extremamente balanceada, equilibrada, e às vezes eu comia a comida dela, mas eu percebi o quão é ruim uma comida insossa.
Então, Jesus está dizendo aqui que a segunda propriedade do sal é dar sabor à comida, deixar a comida apetitosa, boa, saborosa. Essa é uma segunda coisa que o sal faz com a comida. Então, irmãos, por mais difícil que seja, muitas pessoas no nosso meio e também ao longo da história se sentem cansadas devido ao pecado. Porque o pecado escraviza, o pecado adoece e o pecado mata. O pecado escraviza, o pecado adoece e o pecado mata. Jesus, num determinado momento do seu ministério, aqui nesse mesmo evangelho, no capítulo 9, no versículo de número 36, ele olha para milhares de judeus, ou muitos judeus, e ele diz que via aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, que andavam aflitas e cansadas, exaustas, sem saber o que fazer, para onde ir, irmãos, porque na época de Jesus não havia quase que ninguém pregando verdadeiramente a palavra de Deus. Não tinha como se fosse um referencial de vida, de ser, de pregar, de vida cristã, de vida com Deus. O que a liderança religiosa queria era glória para si mesma, era dinheiro, era controle no templo e união com a política. Então ali as pessoas estavam completamente, irmãos, sem perspectiva de vida, cansadas e exaustas. É isso que Jesus diz. Porque o pecado adoece, o pecado escraviza e o pecado mata. E muitas pessoas ali, irmãos, estavam aflitas e cansadas. Olhe para o que Jesus falou, como atinge de forma frontal os essênios, que queriam viver afastados das pessoas, enquanto que muitos estavam precisando de uma verdadeira palavra, de um verdadeiro cuidado, de uma verdadeira espiritualidade. Então, irmãos, nós devemos viver de forma que preserve o ambiente, que dê sabor ao ambiente, que não deixe com que a corrupção tome de conta de forma geral. Nós somos, os cristãos são, uma forma pela qual Deus preserva a sociedade, preserva os ambientes, preserva muitas coisas nessa terra, por meio dos verdadeiros cristãos. Irmãos, eu particularmente falando, no meu testemunho de vida, eu escutei o evangelho com 9 anos de idade e vim me converter exatamente 9 anos depois. Mas depois que eu ouvi o evangelho, eu comecei a observar a vida dos cristãos. Como é que eles oravam? Como é que eles liam a Bíblia? Como é que eles iam para a igreja? Como é que eles se comportavam? E há mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, 14, 13, eu pude perceber que muitas coisas eram diferentes. E que muitas pessoas eram pobres. Não tinham nada, mas eram felizes, eram alegres. Tinham Deus na vida. E aquilo foi, de alguma forma, me tocando. O processo demorou, foi um processo de 10 anos, mas o fato é, irmãos, que eu percebi que havia algo diferente, que chamou profundamente a minha atenção. Por quê? Porque as palavras de Jesus, elas são verdadeiras e elas são reais. Os verdadeiros cristãos são sal da terra. E muitas coisas, irmãos, eu não fazia, porque de alguma forma a presença dos cristãos, as pregações, mexiam comigo. Segunda coisa, irmãos, a palavra de Deus, ela é tão fiel, ela é tão verdadeira, e ela é tão real, irmãos, e ela é tão real, que um homem chamado John Wesley, ele já tinha se convertido, ele tinha vivido a vida inteira num lar cristão. John Wesley saiu da Inglaterra para pregar para índios, num lugar chamado na Geórgia. E John Wesley, na viagem de volta, ele tinha um diário onde ele escrevia:
começou uma chuva no navio que ele estava. E essa chuva, irmãos, jogava o barco de um lado para o outro. E a água entrava e o mar estava completamente agitado. E John Wesley estava completamente apavorado. Mas de repente, irmãos, um grupo de cristãos chamados os Morávios estavam dentro do barco. Estavam louvando e glorificando a Deus, alegres, orando e cantando hinos ao Senhor. Ao ponto, irmãos, de John Wesley dizer no seu diário: eu fui converter os índios, mas quem irá me converter? Quando ele viu a alegria daquele povo, em face à morte, ele disse: eu não sou cristão, eu não sou salvo, eu ainda não tenho uma fé verdadeira. E aquilo abalou profundamente esse homem chamado John Wesley. Eu estou falando de um cristão que viveu a vida inteira dentro da igreja, pregando. A mãe dele foi uma das maiores cristãs da história da igreja, Susana Wesley, que orava no mínimo 2 horas por dia, educou 19 filhos e ainda era uma mulher que se dedicava completamente a Deus. Essa era a mãe de John Wesley, que ensinou a John Wesley ao ponto dele dizer que não aprendeu teologia com nenhum teólogo da Inglaterra, mas aprendeu teologia com ela. Mas ele fica completamente apavorado e ele diz: como é que uma pessoa em face à morte pode ter alegria? E foi aí onde ele se dedicou mais à oração e à leitura da palavra, para buscar a Deus, para que Deus concedesse a ele uma espiritualidade verdadeira. O fato é que aqueles morávios, aqueles cristãos exerceram, irmãos, influência sobre a vida de John Wesley. Porque a palavra de Deus é real, é verdadeira. Ali os verdadeiros salvos deram sabor, deram sentido à vida de John Wesley. E não é, irmãos, difícil. Apesar de vivermos em momentos na fé difíceis, de frieza e tudo mais, nós escutarmos: irmãos, no dia que eu me converter, eu quero ser como fulano, como cicrano, que é dedicado, é crente, é assim, ora, lê a Bíblia, é feliz, é alegre, trata todo mundo bem. Então aquela pessoa já exerce uma influência, porque ela é o sal da terra. A segunda coisa, irmãos, é que Jesus diz aqui também uma coisa chocante, que no fim do verso ele diz: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Irmãos, o sal, ele é um produto químico, e nessa época o sal vinha do Mar Morto. O céu de Israel vinha de lá. E devido ao contato que o sal tinha com as coisas impuras, às vezes eles perdiam o sabor. É claro que o sal é um produto químico muito forte, que a tendência é que ele influencie mais, preserve mais, dê sabor do que receba. Mas é possível o sal ser modificado. Então, irmãos, Jesus disse que se isso acontecer, para nada mais ele presta. Jesus está dizendo aqui, é lógico e é óbvio, que um cristão não é a questão de perder a salvação ou não. Mas aqui um cristão pode ter o seu testemunho abalado, a sua vida cristã abalada e perder o foco do reino de Deus. Sendo assim, ele vai perder a sua utilidade. Sendo assim, ele vai perder a sua influência, o seu impacto que ele tem na vida dos demais. Portanto, irmãos, se tem uma coisa que a gente deve preservar, é o testemunho de vida cristã. Porque, irmãos, para perder o testemunho é rápido, mas para conquistarmos um bom testemunho diante da sociedade é difícil. Mas para perdermos é muito fácil, irmãos. Se um cristão perder o foco, irmãos, de leitura da Bíblia, de oração, do reino de Deus e de sua justiça, como foi colocado aqui no início, se o cristão ele perder aquele foco que ele tem no início, ele vai deixar, irmãos, consequentemente, de exercer um papel de sal da terra e de luz do mundo. Por isso, irmãos, é tão importante se dedicar à fé, se dedicar a Cristo, se dedicar a Deus, pelos meios que nós temos, que é a leitura e a oração que podemos ter
contato com Deus, se perdermos, irmãos, o foco. No meio da caminhada cristã é natural que as pessoas assim comecem, irmãos, a quererem, a se afastar. É natural que as pessoas queiram ganhar dinheiro, queiram se dedicar a outras coisas, e isso termina, irmãos, impactando direto na vida com Deus. E quando isso acontece, irmãos, o sal perde o seu sabor. Devido ao contato com tanta impureza que às vezes nós podemos perder o sabor. As pessoas podem olhar para nós e dizer, não, realmente fulano não está da mesma forma, não está do mesmo jeito, não está como nasceu na fé. As prioridades dele ou dela são outras. Então, esse cristão ou essa cristã termina aqui perdendo a influência que outrora tinha. Por isso, irmãos, nós devemos sempre preservar o nosso testemunho de vida.